Bom, pessoal, no vídeo de hoje nós estaremos fazendo um corte muito legal. O que é isso? Um razor part. Lele, o que seria um razor part? Razor part é aquele corte que tem um risquinho aonde reparte o cabelo. Como assim? Nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos pegar, fazer um degradê bacana e depois pegar o cabelo do topo, o cabelo de cima e conectar com o cabelo de baixo. Vai ficar muito legal. Mas o primeiro passo, hoje, com a tecnologia que tem na barbearia moderna, nós pegamos o cliente, igual nós temos aqui o nosso modelo hoje, o Bruno, certo? Quando ele tira o boné, quase todos os clientes que tiram um boné na sua barbearia, o cabelo dele está despreparado, o cabelo dele ainda está bagunçado. Então, dessa forma, o que você vai fazer? Primeiro, para um razor part, separe esse cabelo. Então, eu vou pegar aqui os prendedores, né? E vou separar esse cabelo para executar o corte. Então, ó, prendi aqui o cabelo dele já formando o risco. Estão vendo? E aí, ó, vou prender aqui a outra parte também. E aí, pronto. Eu tenho o meu espaço para começar a fazer esse corte. Lele, mas por onde você vai começar? Vou começar sempre pela base, tá, pessoal? Então, eu sempre vou fazer a parte branca. É dessa forma que eu vou conseguir enxergar a parte cinza e finalizar com a parte escura. Para me fazer a parte branca, eu vou pegar minha máquina de acabamento, certo? E aí essa máquina de acabamento, eu vou fazer a minha base. Então de que forma que eu vou fazer? Primeiro eu vou pegar ela assim, ó, de cima para baixo e vou fazer a base, a marcação. Então essa base, eu vou levar ela até a parte de trás do cabelo dele, ó. De que maneira? Eu venho riscando, ó. Só que aqui, na parte de trás dele, sempre vai ter uma caída. Por que dessa caída? Porque o nosso crânio, ele é oval. Então, essa parte de trás, automaticamente, ela já vai tendo um declive. Então, essa caída, ela automaticamente, ela cria sozinho, ó. Então, tome um pouquinho de cuidado. Se você vier muito reto, você sempre vai subir essa parte de trás. Deixa a máquina vir natural e aí você vai conseguir fazer a sua base e a sua marcação, ó. E aí, posterior à sua marcação, você vem já fazendo toda a parte branca, ó. Então agora eu venho raspando mesmo com a minha máquina de acabamento, ó, fazendo toda a parte branca do nosso degradê, ó. Então eu vou fazer totalmente esse lado esquerdo aqui do nosso modelo, onde nós já estamos com o risco. O risco ele já está pronto ali, viu, pessoal? Então, o que acontece? Não há necessidade de eu pegar a minha máquina já de acabamento, ir lá, fazer o risquinho, deixar o risquinho pronto. Não, porque ele já está formalizado lá. Por que eu faço o risco do razor part? Quando você faz o risco, automaticamente você vai lá na raiz do cabelo e corta a raiz do cabelo no formato do risco. Automaticamente o cabelo perde força naquela região e ele vai cair para o lado que você direcioná-lo. Então, ó, eu vou riscando, vou raspando aqui. Aqui, pessoal, sempre é uma parte onde você tem que lidar um pouquinho com a orelha do seu cliente. Então, ó, é só você apertar ela um pouquinho, colocar para baixo e você fica com o espaço totalmente livre. Aqui na parte da barba, geralmente o cliente que tem uma barba e usa a barba, aí você inverte a máquina, ó, e trava ela no início da barba dele, ó. E aí você continua com a sua raspagem. Ok? Feita a marcação, agora eu vou pegar a outra máquina. Pegando a máquina de corte agora, viu, pessoal? Eu já vou vir com um pente 1,5, né? Esse pente 1,5, eu já vou subir ele, criando uma outra base. Qual é essa outra base? A base do cinza. Então eu já venho com ele direto, criando a base do cinza, ó. Bom, pessoal, nessa parte aqui, ó, eu estou criando essa base cinza. De que maneira? Passando a 1,5 média. Como assim, Lele, média? Na sua máquina você tem uma alavanca.
E essa alavanca ela te dá média, alto e baixo. Eu estou usando a 1,5 média. Por quê? Porque eu vou passar a 1,5 média e eu vou usar a 1,5 alta para conectar a parte de cima e a 1,5 baixa para conectar a parte baixa. Então agora eu venho com a 1,5 baixa, ó. Venho fazendo toda a limpeza. E aí eu também venho com a 1,5 alta, porque aí eu vou com sutileza limpando a parte que é mais escura, ó. Bom, gente, feita essa parte aqui, agora é a hora de trocar os pentes. Então agora, se eu tava com a 1,5, eu vou vir com a 1. Então a gente vem sempre gradativamente, né, ó. Vou pegar o pente 1. E aí sim, com o pente 1, eu também vou usar a alavanca alta, média e baixa. Então eu começo agora com a alta, ó. Venho fazendo a mesma limpeza. Lele, mas por que tem que usar alto, médio e baixo? Eu uso alto, médio e baixo para a gente conseguir realmente entrelaçar um cabelo com o outro. A gente fazer essa conexão. Então, por isso que você tem essa alavanca lateral, para que você use alto, médio e baixo, para você ter todo o entrelaçamento de um cabelo com o outro, ó. E automaticamente você vai fazendo uma fumaça, aí vai saindo o degradê, ali que vai saindo aquele sombreado e aquela coisa bonita de se ver, né? Ele vai ficando praticamente chamuscado, vai ficando aquela cor bonita. Então vamos lá, agora eu vou pro médio, ó. Depois do médio, aí eu venho com o baixo. Lele, você faz isso com todos os pentes? Sim, com todos os pentes. Posterior a esse pente 1 aqui, eu também vou vir com um pente meio. E aí o pente meio também vai me dar as 3 sequências, alto, médio e baixo. Então, ó, tô só fazendo a conferência aqui, ó. Conferindo todo a parte da 1,5 que eu passei. E aí, agora então, eu vou pegar o pente meio e fazer as 3 sequências novamente também. Então eu tô aqui com o pente meio, ó. Só que eu vou inverter esse pente meio. Vou começar agora dessa vez do baixo, porque eu vou criar um outro limite. Então, ó, eu vou passar aqui uma média de um dedo desse pente meio, ó. Depois desse um dedo, eu vou colocar o mesmo pente meio no meio, alavanca no meio. Também vou atingir numa média de um dedo, ó. E aí sim, eu vou vir com o pente meio também alto. Então agora eu venho com ele alto, ó. Na mesma sequência que a gente fez desde a primeira vez, ó. Então a gente vem aqui fazendo a limpeza, ó. Vocês vão perceber, pessoal, que eu sempre venho aqui, ó, de trás para frente. Quando a gente trabalha com milímetros, toda vez que você vai fazendo isso, ó, de trás para frente, você vai deixando sempre milímetros maiores aqui na parte da frente. O porquê desse resultado, Lele? Porque é o seguinte, quando você vier fazendo um acabamento aqui na parte da frente, vai ter milímetros maiores, onde esse acabamento vai dar muito mais destaque. Então vale a pena você não ficar forçando a parte da frente aqui, aonde vai deixar cada vez que você forçar aqui, ó, mais baixo, e você vai perdendo toda a parte do acabamento. Então vale a pena você sempre trazer, ó, de trás para frente, ó.
de trás para frente. Bom, muitas das vezes você se pergunta, por que eu devo passar a máquina no seu cliente 1, 2, 3 vezes no mesmo sentido? O nosso crânio, ele tem músculos, né? Então esses músculos criam ondulações. E essas ondulações, muitas vezes, quando você passa uma vez só a maquininha naquele local, ela não fez aquela limpeza. Então vale a pena você passar 1, 2, 3 vezes, porque isso vai realmente resumir o seu trabalho. Você não vai precisar ficar passando, depois que você fizer isso, você voltar com a tesoura, fazer um pente corrido, então isso vai facilitar. Às vezes vale a pena você não passar uma vez só, você passar 1, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Por quê? Porque aí você vai deixar sempre o seu trabalho mais limpo e ele vai começar a ter mais destaque. Você vai perceber que isso vai evoluir muito o seu trabalho. Então, ó, eu venho fazendo o mesmo retrabalho, porque aquela pontinha ou aquele cabelo que não saiu, eu vou retirando ele também, ó. Vamos caprichando sempre, né? Pessoal, muita fidelização de cliente, fora o bom atendimento que você tem que ter todos os dias, e também ser além de um ambiente agradável, você também ter um papo bom, ter um jogo de cintura legal com o seu cliente, o corte conta muito, né? Então nós estamos falando de 50% de fidelização de cliente é o corte. Então se ele vê que você tem um capricho, se você está realmente executando, fazendo um trabalho bem feito, aquele cliente sempre vai querer retornar em sua barbearia. Então isso é mega importante. Se preocupem também muito com o resultado que você está oferecendo para o seu cliente. Vale muito a pena. Bom, então agora, pessoal, eu vou só conferir, sabe? Só fazer aquela conferidinha na meio baixa, porque depois dessa meio baixa é onde eu vou vir agora sem pente. Então vou entregar o pente ali, ó. E aí agora é literalmente só com a lâmina da máquina, só com a parte de ferro. E também a parte de ferro eu vou usar nas 3 tonalidades, médio, baixo e alto, certo? Vamos lá. Primeiro eu vou vir, ó, com ela média, tá? Então primeiro eu venho passando ela média. Praticamente também, pessoal, um dedo ou até meio dedo, porque você já tem o restante do degradê já limpo, então não há necessidade de você atingir, você tem que respeitar os espaços e os limites, né? Você atingir o pente que você já passou por cima, então, ó, vale a pena você se policiar com isso, ó. Aí você vem, ó, fazendo aquela leve limpeza. Depois que eu vim com ela média, eu vou vir com ela alta. Então agora eu venho com ela alta, ó. E aí eu vou um pouco mais além na limpeza, né, ó. Para realmente conectar um fiozinho com o outro, ó. Às vezes parece que não está retirando nada, gente, mas esse nada é o que faz a diferença. Porque você lida com pontinhas e essas pontinhas que realmente conectam uma com a outra, né? Você vai desgastando, 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 até que você consiga fazer uma conexão muito legal. Se eu estou com a minha máquina reta, né? Eu estou com ela no ângulo aqui, ó, de 45 graus, trabalhando com ela reta, você não tem problema de ir até o final. Porque você está aqui, ó, pode forçar com a zero alta e aí você vai soltar ela e vai até o final. Você pode perceber que a máquina ela sobe reto, ó, até o fim, sem danificar nada do cabelo que você já executou, ó. Somente fazendo a conexão mesmo. Bom, pessoal, agora vem um segredo, tá? Agora vem um segredo.
todo mundo fica pensando assim, poxa, mas e essa linha aqui, você não vai tirar ela? Porque é o que mais incomoda, né? Na visão do barbeiro, na visão do cliente, na visão de todo mundo. Então vou contar um segredo para vocês, mas não contem para ninguém. Você só consegue tirar essa linha se você clarear ela por cima. Por que eu deixei essa linha até o final? Porque simplesmente eu não mexi nela para não perder a altura. Já aconteceu com você isso? Quando você faz a base, aí você vem retirando a linha primeiro, e essa linha que estava aqui, ela sobe para aqui. Aí você tenta tirar a linha de novo, ela sobe para aqui. Aí você tenta tirar novamente, ela para aqui. Quando você vê, o seu zero baixo já está aqui em cima. Então o que acontece, gente? Para você retirar essa linha, primeiro clareie ela por cima. Então dessa forma eu vou fazer o que agora? Ó? Eu não vou colocar nem na zero média, nem na zero alta e nem na zero baixa. Eu vou naquela um pontinho acima da baixa. Por quê? Eu vou clarear primeiro a linha. Então eu vou fazer dessa forma, ó. Primeiro eu venho clareando, ó. E aí depois que eu clarear ela um pouquinho, aí sim, pessoal, eu posso pegar e vir com a zero baixa. Por quê? Porque automaticamente eu só vou encostar na linha e ela vai começar a sair. Se a gente não clarear ela primeiro aqui, ó, a gente sempre vai subir ela. Então é mega importante você ter esse detalhe aí guardado com você, tá? Ó. Agora sim eu vou vir com a zero baixa. E aí essa zero baixa, ó, vai retirando a linha suavemente, ó. Pessoal, sabe quando você vê essas vermelhidões aqui nos seus clientes? O que acontece? Não significa que você está machucando ele ou que a máquina está machucando ele. Tem cliente que tem a pele mais sensível, então quanto mais você passar o pentinho da máquina, que é uma lâmina de ferro, não vai estar agredindo a pele dele, mas porém nesse contato vai dando essa vermelhidão. Por quê? Porque a pele é um pouco mais sensível. Então isso varia muito de cliente para cliente. Mas não significa que você está machucando, então isso é mega normal. Quando você estiver terminando o corte, já estiver na parte de cima, você vai perceber que essa vermelhidão vai saindo automaticamente. E aí agora eu só venho aqui, ó, só dando uma limpadinha, viu, pessoal? Porque já chegou na hora de trocar de máquina. Vamos voltar novamente para a máquina de acabamento. E agora com o pente de corte. Por que ele deu o pente de corte? Porque onde você está com o seu pente de corte, você tem a parte fina e a parte grossa. Aonde você ver detalhes aqui, ó, você vai usar com a parte fina, tá vendo? Ó? E aí você vai evoluindo o seu corte. Aonde você vê detalhes mais na parte escura, você vai usar a parte grossa do seu pente, ó. E aí você vai tirando detalhes também por detalhes. Então a conexão somente com a máquina, tá? Só para vocês terem uma ideia, ó. Então vamos lá, eu vou pegar detalhes aqui de baixo, ó. Sempre no mesmo ângulo que a minha máquina anterior, a de corte, passava, eu também vou manter o pente, ó. Porque aquele cabelo que ficou para fora é aquele cabelo que eu vou cortar, ó. E dessa forma eu vou abrilhantando ainda mais o mesmo degradê, ó. Então eu estou fazendo a parte de baixo, ó. Conectando um fiozinho por fiozinho, ó. Pessoal, tem muita gente que não gosta de fazer com o pente deitado, prefere, para ter o ângulo certo, gosta de pôr o pente em pé. E aí dessa forma também dá certo. De que maneira que você vai fazer? Ó, você vai colocar o pente em pé aqui, ó. E aí você consegue também retirar todos os pelos
que estão para fora do seu degradê, ó. Então fica muito mais simples e muito mais fácil você ver a maneira que é melhor para você. Então, gente, também agora eu vou fazer o quê? Eu vou virar o pente, ó, e vou usar o lado mais grosso. Para quê? Para fazer a parte de cima, porque aí eu vou atingir mais cabelo, ó. E eu vou conectando automaticamente todos aqueles fios que estão fora. Então, ó, vai ter uma maior conexão, e aí, ó, você vai dando mais conexões, tá vendo? Conexões, virando ele aqui um pouquinho, ó, para ver também a parte de trás, ó. Ó, você vai automaticamente conectando já o cabelo de cima com o de baixo, ó. E aí, pessoal, dessa forma que eu passei para vocês, você só vem refazendo aonde precisa e vem limpando tudo que tiver fora. Pessoal, depois que você limpou, no geral, é hora de você fazer o acabamento. E de que maneira que você vai conseguir enxergar mais aonde tem alguns detalhes para ser feito? Quando você começar a riscar esse acabamento. Então, ó, nós vamos fazer a curvatura da costeleta, ó. De que maneira que eu faço? Eu pego esse meu dedo do meio, encosto no rosto do cliente e uso a minha máquina como se ela fosse um compasso, ó. Aí eu vou passando, retirando os fios, ó. Mas a máquina, ela vira um compasso. E aí a curvatura da costeleta fica toda por igual, ó. Aí você vai dando maior detalhe e aí sim você percebe que você já está fazendo total acabamento, ó. Vou separar um pouquinho mais aqui para vocês conseguirem enxergar, ó. Estão vendo? Ok. Esse acabamento da costeleta. Vamos fazer o acabamento também do perfil, ó. Aqui eu vou fazer o acabamento no perfil, ó. Por quê? Porque eu preciso desse acabamento para fazer o risco do razor part dele ficar muito mais perfeito, encaixar dentro do acabamento. Pessoal, tem uma coisa mega importante. Muitas vezes, para você fazer um razor, a hora que você falar assim, eu vou fazer um risquinho no seu cabelo, o cliente se assusta. Por quê? Muitas das vezes vem aquele pensamento que ele já sentiu vontade de fazer um risco, porém ele foi num barbeiro que não fez um risco, fez uma valeta, né? Fez um risco muito largo. Então o que terminou acontecendo? Ele não gostou daquele resultado e aí terminou pegando um trauma disso. Da mesma maneira, acontece quando você faz o perfil na parte da testa, na parte da frente. Quando você faz essa parte frontal aqui dele, é onde muitos clientes não gostam. Quando é um cabelo totalmente desenhado que nem esse, obrigatoriamente você tem que fazer. Só que o que acontece? Muitas vezes o cliente está traumatizado com isso, porque às vezes algum profissional entrou demais no cabelo dele e aí demora um pouco para crescer e tudo mais, para que você consiga conectar esse cabelo de novo e deixar muito bem feito. Então, o menos é mais. Se preocupem um pouquinho em não entrar muito, em não enlarguecer muito o seu risco, porque você vai dar um baita resultado. O cabelo, ele é feito de detalhes, né? Então os detalhes vão fazer diferença, não é preciso aumentar esse detalhe, são detalhes mesmo que vai chamar a atenção do seu cliente. Por exemplo, vou fazer o risco agora, reparem no detalhe. Eu venho simplesmente encostando a máquina, cortando os cabelos que estão em cima. E o que vai dar a diferença é também cortar os cabelos que estão embaixo, ó. Dessa maneira você não há necessidade de você abrir o risco. O risco ele vai ficar totalmente simples e fino. Somente causando esse detalhe que nós precisamos para que ele perca a força de voltar para esse lado e caia para o lado que realmente vai fazer o razor part, né, que vai ter o cabelo dele partido e caído para a lateral. E aí, pessoal, eu vim aqui limpando. Agora, para finalizar, todo o degradê ele tem que ser pele.
para a gente entrar naquele sistema claro, médio e escuro, certo? Então nós vamos realmente ainda clarear ainda um pouco mais essa parte aqui do nosso modelo e depois é só fazer o acabamento com a lâmina, riscar o risquinho dele também com a lâmina e já partimos para o outro lado. Então, ó, vou pegar essa maquininha aqui, para muitos que não conhecem essa máquina aqui, ela chama shaver. Ela é uma máquina como se fosse uma máquina de barbear. Então essa máquina ela serve para quê? Para substituir um pouco a navalha. Como assim, Lelê? Ela substitui completamente a navalha? Não, ela não substitui completamente a navalha, por quê? Porque a navalha ainda você usa para fazer toda a curvatura, para fazer todo o desenho. Ela não, ela é bruta, ela simplesmente retira. Então ao invés de eu usar a navalha aqui para retirar, eu vou usar ela direto. Dá uma olhadinha aí, ó. Então ela vai retirando, ó, diretamente da pele. Então agora sim, clareando de verdade, ó. Então vocês vão percebendo que aqui, ó, o pescoço do Bruno vai ficando totalmente branco, certo? E eu faço da seguinte forma, uso desse lado aqui com as duas lâminas para branquear bastante. Quando eu usar de um lado só, aí eu vou usar com uma lâmina só, porém eu venho com mais sutileza, encaixando dentro do meu degradê, ó, encaixando dentro do meu disfarce, ó. Feito isso, pessoal, agora sim, hora do acabamento. Vamos pegar a nossa navalha e vamos fazer o acabamento do nosso modelo. Toda lâmina, ela vem em dois pedaços, então primeiro você quebra ela, ó, no meio, aí você consegue rasgar mais facilmente o papel, certo? Retira aqui, ó, o papel, e aí você encaixa a lâmina. E aí varia muito de navalha para navalha. Essa minha navalha aqui, eu gosto muito dela, é um pouco mais antiga, ó, ela sobra essa pontinha, então quando eu encaixo aqui, vai ficar sobrando essa pontinha. Para não correr risco com o cliente, eu faço o quê? Eu retiro ela, ó, então eu vou quebrar essa pontinha também, ó. Quebrei essa pontinha e está pronta para navalhar. Então você vai pegar o shaver gel. Esse shaver gel serve literalmente para diversas coisas, mas aqui nós vamos usar para acabamento. Ele vai estar dilatando os poros, certo? E assim também facilitando para que você passe a lâmina sem irritar o cliente, ó. Então, ó, passo um pouco do shaver gel em tudo onde eu passei a máquina de acabamento e aqui também no risco, ó, onde eu também vou navalhar, beleza? Vou pegar a toalhinha aqui também, viu, pessoal? Para quê? Para a gente apoiar aqui no cliente e ter aonde limpar a sua navalha. Então vamos lá, ó. Peguei aqui minha lâmina, certo? Minha navalha, meu pente de apoio. E aonde eu venho primeiramente, tá? Eu venho fazendo a base aqui em cima. Então, ó, o acabamento já está pronto. Eu só vou limpá-lo, só que, ó, primeiro eu venho nessa parte de cima. Estão tirando todos os pelinhos que estão fora desse acabamento, ó. Você vai encostando a lâmina até o resultado final. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Vocês estão vendo que esse aqui também está fora e eu estou retirando ele, ó. Assim o seu acabamento vai ficando muito mais vistoso, tá vendo? Muito mais limpo. Quando a gente fala realmente de pele, percebem aqui, ó, quando eu colocar a lâmina aqui, ó, no cabelo dele e raspar ainda mais, vocês vão conseguir enxergar mais ainda a pele. Então, dessa forma, você vem contrário dos fios, ó, e aí você consegue conectar também. E aí vai encaixar perfeitamente no seu degradê, ó. Pessoal, encaixamos aqui o degradê, separe o seu risquinho aqui com o pente, ó. Em cima já tem um prendedor, se tiver soltado um pouquinho, ó, prenda novamente. Prenda novamente. Você está preparando a parte de fazer o seu razor, ó. E aí, da mesma maneira que você pegou e passou a máquina só encostando nos fios, também você vai fazer isso com a lâmina, ó, tanto para baixo quanto para cima. Então, ó, você vai só encostando e assim você vai limpando todo esse risco, tá vendo? Vai ficando mais perfeito. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Fazer o outro lado, certo? Gente, conseguiram compreender?
Desse outro lado aqui também do nosso modelo, eu vou fazer a mesma coisa. Como assim? Eu vou vir fazer a base com a minha máquina de acabamento, depois eu vou vir com aquele, lembra daquele 1,5 alto, depois a 1 alta, média e baixo, depois a média, alta, média e baixo, até que eu chegue somente na lâmina da máquina, usando alto, médio e baixo, e aí, por fim, a shaver, aquela máquina shaver como a gente fez, do outro lado, e aí sim fazer somente o acabamento. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, e agora a gente vai limpar aqui, ó, o modelo. E vamos para a parte de cima. Vamos para a parte de cima aqui, ó. Só fazer o encaixe e o penteado e já vai estar pronto. Primeiro eu vou umedecer um pouco esse cabelo, ó. Vocês podem reparar aí, quando a gente já faz o degradê, já tem esses encaixes lateral. Então em cima é simplesmente você ver de que maneira o cabelo vai ser usado e aí você consegue fazer melhor encaixe, tá? É muito importante com que você umedeça o cabelo por inteiro, tá, pessoal? Deixa bem úmido mesmo, ó. Molhe bem ele. E aí você corta por etapas. Primeiro, pega aqui do próprio risquinho dele, do próprio razor, e aí eu vou puxando mecha por mecha para dar um encaixe, ó, para que vocês vejam que, como o cabelo dele tem essa caída para o lateral direita,
Então a gente vai dando um encaixe sempre para a lateral direita. Então, ó, eu venho da base, não vou separando mecha por mecha, porque o cabelo dele está totalmente pronto. Então, ó, você já pode vir por inteiro, ó. Puxou, resumiu aqui em cima, o que tiver fora você vai cortar, ó. Puxou, resumiu em cima, o que tiver fora eu vou cortar. Puxou, ó, resumiu em cima, o que tiver fora a gente vai cortando, porque o restante ele já está encaixado na própria parede, ó. Tá encaixado, ó. Tá encaixado. Tá encaixado. Então ficou pequenos detalhes apenas. Agora, nessa parte da frente, sempre ela é maior. Então o que eu vou fazer? Nessa parte que a gente dividiu, eu também vou cortar, mas somente acertando. Então eu vou retirar menos, ó. Vou retirar menos. Acertando, ó. Só o que está fora. Então eu vou retirando somente o que está fora. Acertar as pontas, ó. Acerto as pontas, retiro somente o que está fora. Valorizando ainda mais a parte da frente do cabelo dele, né, ó. E aí também dando maior conexão, ó. Acertando as pontas. Bom, pessoal, então aqui concluído a técnica do Razor Part, onde você teve um degradê muito bacana, sabendo o que é claro, médio e escuro. Concluindo com o cabelo de cima, curti essa técnica, gostei dessa técnica e queria ver muito mais. Então comente aqui, deixe sua opinião e também deixe a técnica que mais te agrada. Ó, Lele, eu queria ver essa daqui, eu queria ver aquela outra técnica também que eu tenho dificuldade. Conto com você aí, até a próxima.